e irmãs. Hoje coube a mim a nobre missão e também desafiadora de pregar no aniversário do Padre Leandro. Fiquei tão nervoso que até esqueci de incensar o Evangelho, mas o calor da emoção e a responsabilidade de tal função faz com que a gente trema um pouco na base. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a liturgia de hoje, nós vemos que ela vai nos remeter para as coisas últimas, para o fim último da nossa existência. Nós vemos que no Evangelho, Jesus vai falar do dia da sua glória, quando Ele voltará para julgar a todos nós. E na primeira leitura, nós vemos então que o profeta Malaquias vai falar do dia do Senhor. A primeira leitura de hoje, queridos irmãos e irmãs, é uma leitura de esperança para todos nós. O profeta, diante do seu tempo, diante do sofrimento do seu povo, diante do tempo difícil em que ele vivia, ele então vem trazer uma palavra de esperança, que há de vir o dia do Senhor, o dia que Ele virá para julgar a todos, o dia que os ímpios, que os injustos receberão a sua condenação, mas aqueles que permaneceram fiéis receberão então o prêmio da vida eterna. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele vem nos lembrar que nessa espera pelo dia do Senhor, nós não podemos ser passivos, como pessoas que olham para o céu e esperam que Deus venha na sua glória, como quem olha para Deus e diz: vem me salvar, faça logo acontecer a sua vontade, acabe logo com o nosso sofrimento. Mas São Paulo vem nos lembrar que é preciso que nós também assumamos a nossa parte, façamos a nossa parte, assumamos o nosso compromisso de cristão, de fazer com que o reino de Deus aconteça a cada dia de nossa vida, esperando então o grande dia do Senhor, o dia em que Ele virá para julgar a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje então vem nos convidar a olharmos para o sentido da nossa vida, olharmos qual é a nossa finalidade, qual é a nossa missão sobre esta terra. Por que será que Deus nos colocou aqui no mundo? Deus tem uma missão para cada um de nós. E hoje então, nós celebramos com muita alegria o aniversário de 40 anos do Padre Leandro. Celebramos também a sua missão. A partir do momento da nossa ordenação, não existe mais uma vida separada. Ora eu sou padre, ora eu sou o Leandro. Não existe. A partir do momento da nossa ordenação, nós passamos a nos chamar de padres, os pais na fé. Deus nos elegeu para que nós, como pais que cuidam dos seus filhos, cuidássemos também do povo de Deus. Quando nós celebrávamos o ano de São José, o Papa Francisco colocou lá Patris Cordis, aquele que cuida das coisas de Deus. E o padre então é alguém que também cuida das coisas de Deus, sobretudo do povo que Deus escolheu para si. Nós aqui na terra temos uma missão muito árdua, de fazer com que o povo alcance também o céu. E o número que o Padre Leandro celebra hoje os seus 40 anos, e o número 40 dentro da teologia bíblica, ele tem um significado muito bonito e muito profundo. Quando nós olhamos para o povo de Israel no Antigo Testamento, o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto, até que eles chegassem então à terra prometida. Jesus também ficou 40 dias no deserto, onde ali ele jejuou, onde ali ele foi tentado pelo inimigo. Na quaresma, os 40 dias, nós também buscamos um caminho de conversão. O número 40 anos, significa dentro então da teologia bíblica, o tempo de uma geração. Quando nós olhamos então para o tempo de uma geração, por que disso, padre? Por que o tempo de uma geração? Porque naquele tempo, a perspectiva de vida não era tão grande quanto nos dias atuais. Quantas pessoas que nós conhecemos, que já têm seus 90 anos, outras que já passaram dos 100. Então significava o tempo que uma pessoa levava a sua vida inteira. Trazendo para o hoje da nossa história, nós somos chamados
a observar que o nosso caminho de conversão, a nossa transformação, não acontece apenas um dia, não acontece em 10 anos, mas leva a nossa vida inteira. A preparação que fazemos para nos encontrarmos com Deus, para o dia do nosso juízo final, não é uma preparação curta, mas a preparação de uma vida inteira. E o padre, então, é chamado a ajudar o seu povo a se preparar para aquele grande encontro. Queridos irmãos e irmãs, essa preparação que nós devemos fazer não é apenas uma preparação em que nós abandonamos os nossos pecados. À medida em que nós nos convertemos, nós devemos trocar a nossa roupa, colocar a roupa de festa, devemos tirar as roupas do homem velho e nos revestirmos do homem novo que Jesus, essa roupa que Jesus trouxe para nós com a sua entrega no alto da cruz. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a ressurreição do Senhor. Nós somos chamados a nos revestirmos do seu mistério, nós somos chamados a nos revestirmos de santidade. E essa preparação então aqui nesta terra, queridos irmãos e irmãs, nós devemos trocar de roupa, buscarmos a santidade, para que nós estejamos bem vestidos diante de Deus, para que o nosso encontro com Ele não seja um tribunal, mas seja então um momento de festa, porque aqui na terra nós buscamos viver e fazer a vontade dEle, porque aqui na terra nós buscamos viver a verdade dEle e não a verdade dos homens. E quando nós falamos do Padre Leandro, nós vemos que o Padre Leandro ele é muito zeloso para com as coisas de Deus, assim como São José, que cuidou de Jesus, que cuidou de Maria, que cuidou daqueles que Deus concedeu a eles como missão. O Padre Leandro, que não ordenou no dia de São José, mas um dia depois, também a ele é confiado um povo, também é confiado a ele uma igreja, a igreja de pedra e a igreja, o corpo místico de Jesus Cristo. Quando nós olhamos e falamos do Padre Leandro, automaticamente nós nos lembramos da beleza da igreja matriz de Caçapava. Nós nos lembramos da beleza da celebração, das celebrações que ele faz, cheio de zelo. Confesso para vocês que, como um aprendiz do Padre Leandro, me espelho muito nele, mas sei que nunca chegarei aos pés dele. É muito chegar perto do Padre Leandro. Então, o zelo pelas coisas de Deus é uma característica do Padre Leandro. Quando nós vemos estas celebrações que ele faz, nós nos encantamos. Aqui na terra, nós já fazemos a experiência do céu, e nós nos sentimos então a vontade de nos prepararmos para o grande encontro. A morte, ela não se torna mais a nossa inimiga. Quando nós celebramos bem a nossa fé aqui na terra, nós caminhamos para o encontro com Deus. Nós aceitamos a morte como uma amiga que vai nos aproximar então de Deus. Nós não tememos aquilo que há de vir. Nós conseguimos viver aquilo que nós escutamos na primeira leitura. Nós conseguimos viver a confiança em Deus, colocar as nossas vidas nas mãos dEle, permitir que seja feita a vontade dEle, não ficar tentando a Deus para que Ele faça logo a sua vontade, para que Ele resolva logo os nossos problemas. E eu tenho a graça de conviver com o Padre Leandro e ver esse testemunho dele. Quantas coisas o Padre Leandro passou esse ano, assim como aquelas tribulações que nós vemos no Evangelho, assim como as tribulações que o povo sofria no tempo da primeira leitura, também muitas coisas o Padre Leandro sofreu ao longo deste ano, mas a sua fé sempre se manteve acesa. Isso, queridos irmãos e irmãs, é um exemplo, é um testemunho para todos nós. É sinal de que ele encara a vida como um dom de Deus. Quando nós conseguimos reconhecer a nossa vida como dom de Deus, quando nós sabemos que Deus é o autor da nossa vida, que a Ele tudo pertence e que nós pertencemos a Ele,
o nosso amanhã, a gente não teme. A gente não teme o dia depois de amanhã. A gente não teme o próximo instante da nossa vida. Padre Leandro poderia simplesmente passar por essa paróquia, ver a igreja que estava precisando de restauro e não fazer nada. Mas, acima de tudo, ele confiou em Deus. Se nós vemos que a nossa igreja matriz está sendo restaurada, porque existe confiança. Confiança primeiramente em Deus. E é bonito de perceber que ao longo que essa igreja vai sendo restaurada, também a nossa fé vai sendo restaurada. Quantas pessoas que voltaram para a igreja? Quantas pessoas que são apaixonadas pela Santa Missa, exatamente porque conseguem fazer a experiência do céu aqui na terra. Somente conseguimos, queridos irmãos e irmãs, confiar em Deus quando nós percebemos que a nossa vida é dom. E hoje então, nós celebramos o dom da vida do Padre Leandro, na certeza de que isso que ele está fazendo aqui, ele fará muito mais, mas porque ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, porque ele permitiu ser barro nas mãos do oleiro, ele permitiu que Deus o transforme a cada momento. Ele já viveu 40 anos, Deus dê a graça que o Senhor viva muito mais 40, mais 60, quem sabe seja um padre centenário da nossa diocese, para que possa fazer o bem para tantas outras pessoas, para que possa elevar tantos outros corações para Deus. Na oração do prefácio, aquela oração que nós fazemos antes da oração eucarística, nós dizemos: corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E sempre quando nós adentramos a esta igreja matriz, sobretudo, nós conseguimos elevar o nosso coração para Deus, porque o nosso pastor nos ajuda a dar esse passo, porque também ele tem o seu coração voltado para Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para um padre, muitas vezes nós queremos comparar um padre com um guia turístico, alguém que vai nos mostrando o caminho, mas nós não somos guias turísticos. O padre, diferente do guia turístico, ele guia o povo, sim, mas muitas vezes nem ele conhece bem aquele caminho, porque Deus é quem nos guia por primeiro, é Deus quem nos toma pela mão e nos coloca na sua estrada. É preciso que nós sempre rezemos pelos nossos padres, para que buscando a santidade, nós sejamos esse sinal, para que nós sejamos dóceis à ação de Deus, para que, sendo guiados pelo próprio Deus, também nós nos tornemos aqueles que guiam o povo, nos tornemos aqueles que levam o povo ao encontro do Senhor. Que não somente hoje nós nos lembremos de rezar pelo Padre Leandro, mas que todos os dias da nossa vida, nas nossas orações, nós possamos pedir a Deus por ele, para que ele continue tendo força, para que ele continue tendo coragem de guiar o povo de Deus, de continuar esta nobre missão, que não é fácil, mas que precisa de muita confiança no próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, a liturgia de hoje nos remete então ao fim último da nossa existência, para o momento do nosso juízo. No Evangelho nós escutávamos o próprio Jesus dizendo que é preciso que nós tomemos cuidado com quem nós damos ouvidos, aqueles que nós escutamos. O padre é alguém chamado por Deus para guiar o povo de Deus. O padre sai do meio do povo e se torna um sinal de Deus para o povo. E o Padre Leandro, como pároco da nossa paróquia, como nosso pastor, ele é então esse sinal de Deus para todos nós. Um homem humano, agraciado por Deus, alguém que Deus separou para si, que consagrou para si, para que possa então guiar o seu povo ao encontro do próprio Deus. Como ovelhas que escutam a voz do bom pastor, sejamos também ovelhas dóceis que acolhem a palavra de Deus, que Deus então fala
pelos lábios do Padre Leandro, mas que nos fala também pelas suas mãos, pelo seu zelo, pelo seu cuidado desta igreja. Permitamos que o bom Deus, pela vida do Padre Leandro, possa então moldar a nossa vida segundo a sua vontade. Que neste dia que nós rendemos graças pela vida do Padre Leandro, também nós possamos valorizar a nossa vida, possamos valorizar o dom que nós recebemos de Deus, que nós nos preparemos, que nós nos vistamos de santidade para a festa que nos aguarda na eternidade, para a festa que nós já experimentamos aqui, na celebração da Santa Missa, na celebração dos sacramentos, mas que Deus preparou para todos nós, que Deus concede a todos nós. Padre Leandro, que o bom Deus possa conceder sempre ao Senhor força, possa conceder sempre ao Senhor ânimo, para que o Senhor nos ajude a celebrar a liturgia celeste já aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, Padre Leandro, ele celebra a liturgia aqui na terra, porque a vida para ele é uma festa. Como fui seminarista dele, foi meu primeiro reitor, como a gente celebrava no seminário? Celebrava todos os momentos, celebrávamos o aniversário de cada seminarista. A gente não fazia um resumo de celebração no final do mês. No dia do aniversário da pessoa, nós celebrávamos. Se o Padre Leandro celebra com tanta dignidade a liturgia, é porque ele reconhece que a sua vida é dom de Deus. Padre Leandro, olhar para a vida do Senhor é um convite para nós também, para que nós confiemos a nossa vida nas mãos de Deus. Olhar para a vida do Senhor é um convite para nós, para que nós também tenhamos a alegria de viver. Quantas pessoas que nós encontramos por aí desanimadas, tristes, que não têm sentido na sua vida, e como é gostoso conviver com o Padre Leandro, porque a gente também vai encontrando a beleza da vida, essa beleza que nós experimentamos aqui na nossa igreja matriz, é um pouco daquela beleza que nós experimentaremos na vida eterna. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, busquemos já aqui nessa terra, olhando para o sacerdócio do Padre Leandro, olhando para a sua vida, aceitarmos também o convite que Deus nos faz, de vivermos a beleza da vida que Deus nos concede. Deus não nos fez para este mundo, Deus nos fez para a eternidade. Nossa Senhora em Lourdes, quando apareceu a Santa Bernadette, ela disse àquela jovem: te farei feliz, mas não nesta vida. Aqui nós experimentamos um pouquinho da alegria eterna, que nós experimentaremos diante de Deus. Obrigado, Padre Leandro, por nos fazer experimentar a alegria do céu já aqui na terra com a sua vida, por experimentar a misericórdia e o amor de Deus pelo dom da sua vida, pelo seu cuidado e pelo seu zelo. Que todos nós, então, possamos também dizer o nosso sim a Deus, olharmos para a coragem do Padre Leandro, termos também a coragem de dizer sim ao projeto que Deus tem para todos nós. No instante de silêncio, permitamos que a palavra de Deus se faça oração em nossa vida.